Olá, eu sou o Paulo Taborda e esse é o Ficiência. Bom, a gente chega agora no nosso último episódio dessa temporada e nesse último episódio a gente vai falar um pouco sobre aprendizagem significativa, sobre os subsunsores, os organizadores prévios e como eles podem aparecer em cada ano do ensino fundamental, sempre voltando para matéria e energia. E para conversar com a gente tem novamente aqui o professor Hércules, da UTFPR de Ponta Grossa. Olá pessoal, tudo bem? Ficiência, a física do seu cotidiano, também em suas aulas. Bom, então, para a gente começar aqui, né? É sempre bom lembrar que as aulas aí de matéria e energia, as aulas de física no ensino fundamental, elas podem muito bem ser embasadas em cima da aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa ela foi desenvolvida visando buscar conhecimentos que o aluno já possui, que o aluno já tem, e a partir desses conhecimentos, inserir novos conhecimentos para que essa teia de conhecimento na estrutura cognitiva do aluno, ela cresça cada vez mais e cresça forte, ela seja uma rede muito bem tramada ali. Então, esses conhecimentos prévios, a gente chama eles de subsunsores. Esse é o nome técnico usado para esses conhecimentos que o aluno já possui. E isso a gente pode ir buscando no aluno de diversas formas. Tem várias maneiras que a gente pode buscar esses subsunsores. E algumas vezes, quando o professor percebe que o aluno não tem esse conhecimento prévio, ele pode começar a lançar outros conhecimentos, outras ideias antes do conteúdo principal, para ele servir de um organizador prévio. Esse organizador prévio ele vai servir de atalho ali para o aluno lembrar de alguma coisa para que ele possa associar com o conhecimento anterior e assim adquirir aquele novo conhecimento. Então, como você falou, Paulo, a aprendizagem significativa ela é baseada no que o aluno já sabe, para tentar associar o que ele já sabe, que é o subsunsor, com um novo conceito. Então, por exemplo, a gente chega lá na aula especificamente de energia ali que a gente quer falar, que é sobre calor. Então, o aluno não sabe nada de calor. Se falar o que é calor, ele não tem nada a associar. Então, você vai buscar alguma referência que ele tem em mente do dia a dia dele, que ele já viu, para associar com o novo conceito de calor que você vai dar, de temperatura, calor. Então você começa a perguntar se ele já viu uma panela no fogo, se ele viu a mãe colocar uma água para ferver os alimentos, para esquentar, cozinhar. Então isso você já começa a dizer, ó, o fogo ali está transmitindo calor de um lugar para outro. Então o aluno já vai mentalizar aquilo ali, ele já viu que estava acontecendo e ele vai associar com um novo conceito que você passar. Dá para a gente usar esses exemplos do cotidiano do aluno, da casa dele, de como foi o dia dele, enfim, dá para ter aquela conversa que é sempre bem legal com o aluno, assim, para você até conhecer mais o teu aluno e conhecer como que ele vive e tudo mais. Essa proximidade entre professor e aluno é sempre muito importante. E dá também para a gente fazer alguns experimentos em sala de aula. Dá para fazer experimento que os alunos colocam a mão na massa, fazem as medidas, tudo mais, e dá para fazer aquele experimento bem demonstrativo, que só o professor mexe ali no equipamento. Também pode funcionar para despertar a curiosidade do aluno e despertar aquele subsunsor que às vezes está um pouquinho escondido lá na mente do aluno, e com um experimento ele vai conseguir trazer essa recordação, trazer essa lembrança para a sala de aula. Ou também a gente pode usar das mídias, a gente pode usar um vídeo, pode usar fotos, imagens, que façam aquela recordação do aluno para que ele consiga fazer
essa associação e lembrar de como que está na cabecinha dele ali para ir inserindo um novo conhecimento. Por exemplo, você falou de fazer uma experiência, às vezes não precisa nem ser uma experiência elaborada. Você pegar ali no 7º ano que começa a temperatura e o calor ali, você pode simplesmente levar uma colher lá na sala, esfregar na roupa ou num pedaço de pano, ela vai aquecer um pouco e você só encosta na mão da pessoa, no braço, ela não vai esquentar muito, mas a pessoa já vai sentir que esquentou. Então você já vai mostrar para ela que tem temperatura, que você passou calor esfregando e você está passando calor para ele quando encosta. Então a pessoa já vai sentir, além de você falar, ele ver, ouvir, ele está sentindo. Então é um novo organizador prévio para ele. Não precisa até fazer essa experiência da colher para falar de temperatura, pode simplesmente levar um termômetro. A maioria das escolas hoje, ela tem algum termômetro, deve ter na escola, um termômetro de laboratório mesmo. Os termômetros de escola são bem simples, né? Principalmente nas escolas estaduais aí, a gente tem termômetros a álcool, eles são bem sensíveis, bem frágeis, mas a gente consegue mostrar para o aluno que aquilo ali é um instrumento de medida de temperatura e tem muito a ver com o calor envolvido, que vai ser aquele mesmo termômetro que ele vê lá na rua, ele já vai começar a fazer aquela associação e você consegue essa ponte de conhecimento a esse que o Ausubel chama de subsunsor. Dá para levar, por exemplo, outros equipamentos para a sala de aula, por exemplo, um dinamômetro para mostrar força, até mesmo mostrar para o aluno como que funciona um navegador GPS, para entender como é que funciona, que vai chegar as ondas eletromagnéticas, vai identificar a posição, e daí já dá para explorar a própria posição do aluno, a velocidade, a distância, enfim, dá para explorar bastante coisa com instrumentos bem simples aí que a gente tem no nosso dia a dia. Bom, falando em específico aqui, ano a ano, a gente pode pegar lá no 6º ano, que os assuntos eles são bem ligados à estrutura da matéria, mas a estrutura química da matéria, né, de misturas, se a mistura é homogênea, se ela é heterogênea, como essas misturas elas funcionam, e você pode comentar com o aluno, da mãe dele fazendo um bolo, por exemplo, ou o que acontece se ele misturar o Nescau lá no leite, ou misturar um pouco de açúcar na água, como que aquela mistura ela vai ficar. E isso já vai trazendo para o aluno aquela lembrança e você pode ir inserindo os conteúdos e dando nome às coisas. Então fica mais fácil da gente trabalhar isso. Até mesmo levar, né, um copo com água, levar um pouco de açúcar, um pouco de sal, um pouco de areia e ir misturando essas coisas, um pouco de óleo também. Né? Você mistura lá um pouco de água com óleo, vê o que acontece, mistura um pouco de água com açúcar, vê o que acontece, se misturar muito açúcar na água, o que vai acontecer. Então dá para a gente fazendo essas experiências e vai ser bem legal para o aluno ver o que está acontecendo e assim começar a fazer associação na cabeça dele. Às vezes o simples fato de você falar para ele do Nescau e associar lá que o Nescau já é um subsunsor e você, se ele não sabe nada sobre energia ou sobre o Nescau, você vai criar um organizador prévio para ele, para começar a falar do tipo de energia. Até isso a gente pode retomar, né, no 8º ano, quando a gente fala, né, dos tipos de energia, como que funciona. No 8º ano sempre tomando muito cuidado, né, para você não tratar a energia só como energia elétrica, né, já lembrando isso, a gente falou bastante no episódio lá do 7º ano de energia, para não confundir a energia como um todo, que pode ser dividido lá em calor, energia química, energia elétrica, energia nuclear, energia mecânica, estava esquecendo. A gente não pode falar para o aluno que é só energia elétrica. Às vezes,
o aluno mesmo, né, ele entende só a energia como energia elétrica. Daí vê uma usina eólica de energia e chama a energia de energia do vento. Só que, na verdade, é uma energia cinética, uma energia mecânica que está vindo ali do vento. Né? Não é exclusiva do vento essa energia, ela pode acontecer de outras maneiras. Então, sempre tomar esse cuidado aí com a energia. Voltando lá, a gente falou um pouco do sexto e acabamos falando do oitavo na sequência. No 7º ano, a gente estuda bastante o calor e as máquinas, né? Tanto as máquinas simples quanto as máquinas térmicas. Essas máquinas, elas têm um gatilho histórico bem forte, né? Então a gente pode usar os homens das cavernas, né? Como que foi a evolução dos homens das cavernas com as máquinas simples, depois a evolução de novo na história da humanidade com as máquinas térmicas lá na Revolução Industrial. Então tem todo esse processo histórico. No 7º ano é muito legal, muito bacana de você utilizar essa parte aí de história e filosofia da ciência como subsunsor para o aluno, que ele vai conseguir identificar bem essa parte aí. Você mostrando vídeos de como era e como ficou depois das máquinas, isso aí para o aluno é muito legal. E até agora, não a invenção, mas a utilização em maior escala dos carros elétricos, a gente já tem uma mudança da máquina térmica, que é o carro movido a combustão, queima lá de gasolina, de etanol, para o carro movido a eletricidade, né? Um outro tipo de motor, uma outra tecnologia que está vindo agora, que está dominando, e a gente pode comentar até isso como ligação entre uma energia e outra. A gente pode falar também relembrar, né, dos 3 tipos de sistema de propulsão aí que a gente teve. Então, das máquinas térmicas, você pode lembrar que antigamente as locomotivas, os trens e alguns navios eram movidos a energia térmica. Então você jogava lenha lá, jogava carvão e eles queimavam. Então você tinha uma caldeira que fazia pressão, esquentava a água e ele fazia essas máquinas se movimentarem. Depois a gente passou para combustão, óleo diesel, gasolina, então mudou. E assim também surgiram os carros. E agora a gente está tendo uma nova tecnologia que está mudando para energia elétrica, né? Através de corrente elétrica com baterias nos carros. Na verdade, todas essas coisas que a gente está falando aí, falar do trem, do barco, do carro, não é só, se vocês não notaram ainda, não é só um subsunsor para você falar para o aluno, mas é um subsunsor que a gente está passando para você, professor. Você vai começar a relembrar dessas coisas que tem mais experiência e vai buscar na internet com maior facilidade e vai poder passar para o aluno isso com maior facilidade. Exatamente. A gente vai até disponibilizar alguns vídeos, alguns materiais aqui na descrição desse episódio, já para ajudar você a ter uma base aí visual, às vezes, né, de como essas máquinas funcionavam, ou exemplos de experiências que a gente pode utilizar aí nas nossas aulas. Coisa bem simples, bem fácil de fazer, que pode manipular ali na sala mesmo, ou mostrar o próprio vídeo para o aluno, que a gente consegue evoluir bastante nas aulas com isso. Outra coisa que a gente vai deixar na descrição ali é alguns links para você buscar mais informações sobre a teoria da aprendizagem significativa. Então a gente tem um autor muito famoso aqui no Brasil, que é o Marco Antônio Moreira, que ele difundiu bastante a aprendizagem significativa. Então vamos deixar alguns links ali para vocês procurarem, mas é só procurar na internet lá que tem vários trabalhos sobre esse tema. Às vezes é importante a gente entender como é que funciona essa teoria da aprendizagem que a gente vai aplicar, né, com os alunos, para que tenha mais êxito, né, na aplicação e você consiga atingir o aluno da melhor forma. Bom,
Só para finalizar aqui o nosso assunto, o nono ano, ele tem, como vocês viram no episódio anterior, ele tem muito conteúdo. Então a gente tem que tomar cuidado para sintetizar esse conteúdo, para deixar ele bem compacto, mas não muito simplista. A gente não pode simplesmente simplificar tudo, que vai virar tudo uma salada na cabeça do aluno e ele vai acabar não entendendo nada, né? E acredito que daqui por diante, quando a BNCC for implantada em definitivo no ensino médio também, o ensino de física lá no ensino médio ele também vai sofrer uma grande mudança. E daí esses assuntos que o aluno está vendo no ensino fundamental, eles já vão servir de subsunsor para o aluno lá no ensino médio. Então é muito importante que seja bem aplicado esses conteúdos desde o sexto ano, é claro, mas com mais fluência já, podemos dizer assim, no nono ano. Paulo, eu só queria deixar claro, a gente fala subsunsor, às vezes a pessoa não está acostumada, mas é como se fosse uma ideia âncora, é alguma coisa que ele já tem na memória e ele vai associar isso a um conceito novo. E se ele não tem, a gente cria isso através de um organizador prévio. E a gente falou também da aprendizagem significativa, que é uma teoria. Não quer dizer que ela seja a melhor, existem várias teorias, mas ela é muito coerente e ela se aplica, é uma teoria cognitiva, é sobre como as pessoas aprendem. Então ela se aplica muito bem, ela tem uma lógica muito boa e que, se você perceber o estilo de aprendizagem, até pensando em como nós mesmos aprendemos, e realmente é a forma mais fácil de você fazer associações. Você vai sempre associando alguma coisa que você já sabe com alguma coisa nova. Às vezes quando você fala assim, isso não faz sentido para mim, é porque você não está conseguindo fazer uma associação do que você já conhece com essa informação nova. Então é por isso que é muito importante a gente já ir semeando essas ideias na cabeça do aluno, buscando o que ele já tem, semear essas novas ideias para quando chegar lá no ensino médio, ou até mesmo quando ele chegar numa graduação, numa pós-graduação, ele ter uma base suficiente para entender aqueles assuntos que vão ser tratados ali, né? Tanto no ensino médio quanto na graduação, ele sempre vai precisar desses assuntos que foram vistos lá no ensino fundamental. Até no ensino fundamental 1, a gente vai precisar desses assuntos para a vida toda. Então, por isso é muito importante criar essa estrutura muito bem organizada, né, na cabecinha lá dos alunos e na nossa também, né? A gente precisa dessas ideias âncoras, né? O que a gente está chamando de subsunsor aqui. Então, às vezes, a gente lê um livro, a gente assistir um vídeo, a gente escutar um podcast, essas ideias elas vão começar a aflorar mais na nossa cabeça e assim a gente vai conseguir desenvolver melhor os assuntos. E tudo que a gente falou até agora é para criar organizadores prévios ou subsunsores para vocês, professores, e vocês buscarem mais informações nos livros, na internet, para poder passar na sua visão para o aluno. Então a gente só deu uma explicação mais geral, exemplos gerais de como você pode aplicar, como é o conteúdo e cada coisa, mas a gente não tratou de tudo, né? A gente não falou de tudo. Então isso daqui é só um começo para despertar o seu interesse, fixar aquela ideia na memória e buscar mais informação sobre o assunto. Lembrando que tudo que a gente falou sobre física, energia, matéria, a gente só está tratando de maneira conceitual aqui, né? Só dos conceitos que envolvem, de exemplos. Então a gente não está falando da matemática envolvida, que sempre aparece. A gente tem que quantificar as coisas que a gente fala. Então essa parte, como a gente depende muito do visual para ver as contas, a gente deixa isso para vocês se aprofundarem mais. Então tem temas que são mais fáceis, tem temas que são mais difíceis, mas é o papel de cada um. O mais fácil é sempre passar para o aluno o conceito, que ele vai tentar associar de forma mais fácil com a matemática. Exatamente. Até mesmo no nono ano, por exemplo, a gente não precisa
se aprofundar na matemática muito, né? A gente pode falar sobre a luz, sobre a visão, sobre os meios de comunicação, sobre as ondas eletromagnéticas de uma maneira bem conceitual, trazendo imagens, trazendo vídeos, fazendo experiências com a luz, que os alunos gostam bastante, trazendo um prisma para a sala de aula, se for possível, né? Um óculos com uma lente convergente, com uma lente divergente, um espelho, que pode ser até uma concha lá que você usa na cozinha, lá, aquela concha bem lustradinha, assim, você consegue ver a sua imagem de cabeça para baixo ou de cabeça para cima, dependendo de como você olha na concha. E o professor também pode trazer coisas bem simples, se ele conseguir ter um binóculo, uma luneta, alguma coisa assim. Até um laser é um aparelho óptico e coisas que ele tem na mão, um controle remoto para mostrar ondas infravermelho, telefone celular. Então são coisas mais simples que ele tem na mão. Que dá para usar e usar de forma bem atrativa para o aluno. Bom, então com isso a gente consegue fechar aí a nossa sequência de episódios, né, nossa primeira temporada. É claro que nós estamos envolvidos num projeto de mestrado e a gente não pode se estender muito aqui no conteúdo, por isso que a gente encurtou bastante para 6 episódios e quem sabe aí numa próxima oportunidade, dependendo da vontade aí que vocês demonstrem, dependendo da demanda apresentada por vocês, a gente pode vir a desenvolver novas temporadas aí falando de outros temas e, enfim, para mostrar como que a física ela pode ser tratada no ensino de ciências e até mesmo em outras disciplinas, né? Na própria física, na química, lá no ensino médio, na biologia, enfim. A física ela vai ser inserida em vários contextos aí. Então, eu queria agradecer bastante a atenção de vocês. Queria pedir encarecidamente para responderem a nossa pesquisa, que vai estar na descrição. Essa pesquisa ela é muito importante para o nosso projeto de mestrado aqui, para ver como que esse tipo de mídia ele pode interferir, ele pode ajudar no ensino de ciências. Então, é muito importante que vocês respondam e que vocês, é claro, se chegaram até aqui, escutaram todos os podcasts e falem para a gente se vocês gostaram ou não, se tem dúvidas, se querem explicação mais aprofundada em algum assunto. A gente pode pensar em novos episódios a partir disso. Então, eu queria agradecer novamente, muito obrigado ao professor Hércules aí, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigado, Paulo, e até mais, pessoal. Até mais, um abraço.